E muitas vezes as pessoas não estão preparadas, né, para ouvir a opinião. E eu acho que o papel de conselheiro, que eu acho que esse é o papel que o Durango melhor desempenha, ele envolve em você emitir a sua opinião técnica, avalizada, com conhecimento na sua construção, e muitas vezes essa opinião não é uma opinião convergente com o que se deseja ouvir, né? Até que ponto isso é ser polêmico, né? Meu nome é Marco Aurélio Choi, sou advogado, sou ex-presidente da Ordem dos Advogados e sou procurador do município de Manaus. Eu conheço o Durango Duarte há aproximadamente uns 20 anos. Eu e Durango tivemos uma relação profissional e eu confesso que já faz tanto tempo e foram tantas as relações profissionais que eu tenho dificuldade, inclusive, de lembrar de como começou. Mas quando eu penso na minha atividade da advocacia eleitoral, eu sempre penso na relação muito íntima ligado com o trabalho do Durango, né? E isso já tem aí aproximadamente 20 anos, essa relação que era profissional, se tornou ao longo desse tempo uma amizade, né? De vez em quando a gente se liga, se esculhamba, eu peço conselhos também a ele, é um cara que tem uma visão muito grande da nossa cidade, uma visão muito ampla do nosso estado, e eu costumo dizer que é sempre muito bom ouvir o Durango Duarte. Eu acho que o fator preponderante do trabalho do Durango, isso espelha, né, a vida não apenas profissional, mas pessoal, é a questão do conhecimento. Ele tem um conhecimento aprofundado dos mais diversos temas e das mais diversas relações políticas e pessoais, né? Então, quando você, por exemplo, pensa num panorama de uma determinada cidade, um determinado município do Amazonas, não é algo simplesmente de mandar um pesquisador, mas de conhecer as nuances do lugar, quem é quem, quais as relações. E isso o Durango é muito perspicaz. E isso faz com que a opinião, na minha visão, a opinião que o Durango dá seja uma opinião muito avalizada, né? E, consequentemente, uma opinião confiável. Na realidade, o Durango tem uma vivência na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, desde a década de 80, na militância do movimento estudantil, né? Eu sou de uma geração um pouquinho mais à frente, né, que a geração do Durango, e já o conheci de uma maneira consolidada, né, como um profissional consolidado. Eu como um advogado de campanha eleitoral, mas quando eu comecei a minha atividade profissional, eu ainda um advogado second chair ali da equipe, o Durango já era uma referência, né, na questão do aconselhamento político, da questão dos números. Então, meio que conhecer o Durango já era algo para um advogado recém-iniciado nessa atividade, era algo importante, né? Poxa, se você quer militar na área, conhecer o Durango, que era uma referência da área política, e quando eu comecei ele já era essa referência, obviamente isso é fruto da construção do esforço dele ao longo desses anos todos, da aquisição de conhecimento, e aí foi que eu tive o privilégio de ter esse contato mais próximo, profissional ao longo das campanhas, e depois relação inclusive contratual de advogado, consequentemente também de acompanhando a vida e a trajetória do Durango, não apenas como um homem político, né, do marketing, dos conselhos, mas também o ser cultural que é o Durango, a produção das obras, o Instituto Durango Duarte, a preocupação dele com a memória da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, reportando ali, né, personalidades da política do estado nas suas obras, né, recontando histórias para que elas não morram. Então, assim, isso fez parte de um acompanhamento posterior que fez crescer só a admiração por esse cara. Eu costumo dizer que o Durango é uma pessoa de opiniões e sempre tenta, né, pautar as opiniões dele em dados, em números, né, em algo mais concreto, né? Não, mas é verdade. Ele tem no campo, né, desse sentimento de que o Durango é um cara polêmico, né? Eu não diria que ele é um cara polêmico, eu diria que ele é um cara de opinião. Já tive a oportunidade, como presidente da OAB, de ter uma colaboração importante do Durango para a advocacia amazonense. Uma das suas empresas realizou um trabalho publicitário importante, uma campanha de valorização da advocacia. Às vezes a gente vê as pessoas têm uma percepção equivocada da figura do advogado, né?
que advogado de bandido, né? Aquelas visões deturpadas, né? E o Durango promoveu uma campanha, inclusive gratuitamente para a OAB do Amazonas, isso foi muito bacana, uma campanha de valorização do quanto a advocacia ela é importante para as pessoas, mas de sobremaneira, quanto a advocacia é importante para a sociedade. E ele nos deu de presente para a advocacia amazonense essa campanha. Eu, assim, sou um curioso da história de Manaus, da cidade de Manaus, então eu sempre acompanho aí os lançamentos literários do Durango. Eu acho que, assim, isso mostra um compromisso muito grande do Durango com a cidade que o acolheu e o acolheu tão bem, né? Às vezes nós não vemos tantos amazonenses ou tantos manauaras tão comprometidos com a história da nossa cidade, com os legados da nossa cidade. Eu lembro, por exemplo, lembrando aqui do caso Delmo, um dos casos, foi um dos maiores júris da história do Brasil, né? É uma história que a minha mãe me contava, mas que algo que se perdeu, né, ao longo do tempo e é rememorado na obra dele, né? Multifacetado é a palavra que melhor define o Durango Duarte, né? Um cara que tem muitas faces, muitos trabalhos, muitas frentes, e eu acho que ele é lembrado por isso, né? Por um cara que é um grande conselheiro, é um grande marqueteiro, um grande pesquisador, um grande literário. Eu acho que, assim, várias frentes e faz tudo com a busca do perfeccionismo, né? Eu acho que é muito interessante porque ele tenta fazer de tudo, né? O melhor, né? Durango, meu amigo, a vida sempre coloca a gente em posições convergentes, às vezes divergentes, mas mais convergentes que divergentes, mas dizer que, acima de tudo, eu sou seu fã. Eu acho que você faz um trabalho muito bacana na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e merece o afeto e o reconhecimento da nossa sociedade. Parabéns, irmão!